Oi, meninos, bom dia. Como vocês estão? É muito bom voltar a trabalhar com vocês. Hoje, nós vamos fazer uma retomada dos conteúdos trabalhados previamente no segundo bimestre. Então, vamos lá. Eu havia mencionado com vocês o assunto relacionado, né, ao estudo dos gases. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre esse assunto. E se vocês tiverem alguma dúvida, é só entrar em contato comigo, tá bom? Então, a gente sabe que os gases, eles são fluidos, só que em estado gasoso. Então, quais são as características que vão diferir os fluidos líquidos, né? Quando a gente coloca em um recipiente, é que esses têm a capacidade de ocupá-los totalmente. A maior parte dos elementos químicos não metálicos que nós conhecemos, eles são encontrados no estado gasoso, quando eles estão em temperatura ambiente. Já as moléculas do gás, quando elas se movimentam, elas colidem umas com as outras moléculas e com as paredes do recipiente onde se encontram, elas vão exercer pressão, chamadas de pressão do gás. Essa pressão, ela tem relação com o volume do gás e a temperatura absoluta. Então, a gente tem uma temperatura aumentada, quando as moléculas aumentam sua agitação, elas provocam ainda mais colisão. E aí, quando a gente aumenta o volume do recipiente, o que acontece com as moléculas? Elas têm um espaço maior para poder se deslocar. Então, as colisões elas vão diminuindo. E aí, então, elas diminuem a pressão. O estudo dos gases, né? Eles compreendem a análise da matéria quando apresenta o estado gasoso. Então, esse estado, ele é o estado termodinâmico mais simples. Um gás, ele vai ser composto por átomos e por moléculas no estado físico, e quando ele se encontra nesse estado, o sistema ele vai apresentar pouca interação entre as suas partículas, tá? Então, a gente deve notar o seguinte, um gás, ele é diferente de vapor. Então, normalmente, a gente considera um gás quando as substâncias se encontram em estado gasoso, em temperatura, pressão ambiente. Já as substâncias que se apresentam no estado sólido ou líquido em condições ambientais, quando estão em estado gasoso, são chamados de vapor. Conseguiram entender essa diferença? Um gás, ele está no seu estado natural, ele é gás. Agora, vapor é quando eu tenho uma substância que é líquida, por exemplo, a água, quando ela encontra no estado gasoso, a gente chama de vapor, tá certo? E aí, nós temos, então, as variáveis de estado. O que são variáveis de estado? A gente caracteriza um estado de equilíbrio termodinâmico de um gás através das suas variáveis. Então, quais são elas? Pressão, volume e temperatura. Então, quando a gente conhece o valor de duas das variáveis de estado, então a gente já pode encontrar o valor da terceira, porque elas estão interrelacionadas. Então, o que é o volume nessa condição aqui? Quando existe uma grande distância entre os átomos, as moléculas, que vão compor esse gás, a força de interação entre as suas partículas, ela vai ser muito fraca. Então, os gases, eles não possuem forma definida. Eles ocupam todo o espaço onde eles estão contidos. Mas, além disso, eles podem sim ser comprimidos. E isso vai corresponder ao espaço em que eles estão. E o volume do gás, ele também pode variar no recipiente onde ele está, e a gente chama esse volume, né, de metro cúbico, para poder medir o gás ou litro, que também é bastante utilizado. Já a pressão é quando as partículas compõem um gás que exerce força sobre as paredes de um recipiente. Então, a medida dessa força por unidade de área vai representar a pressão do gás. Então, aqui nós temos uma ligação entre a grandeza macroscópica, que a gente chama de pressão, com uma microscópica, que é a velocidade das partículas. E aí nós temos, então, a pressão de um gás, que corresponde à força média por unidade de área, com
com que as partículas desse gás colidem com as paredes do recipiente em que elas vão se encontrar. E nós temos, por fim, a temperatura. Então, a temperatura de um gás, ela representa a medida do grau de agitação das moléculas. Então, aqui a energia cinética média de translação das moléculas de um gás, ela vai ser calculada através da medida da sua temperatura. Então, a escala absoluta que a gente usa para medir é a escala Kelvin, certo? A gente não vai usar Celsius nem Fahrenheit, somente Kelvin. Então, meninos, gás e vapor é diferente, né? Então, existem até críticas em relação a isso, mas eles são termos diferentes. O vapor vai ser a matéria no estado gasoso, em que ele pode ser liquefeito, né, com o aumento da pressão. Já o gás, ele não ocorre dessa forma. Ele é um fluido, ele é impossível de ser liquefeito com o aumento da pressão, né? Isso faz com que o gás ele seja diferente de vapor, então. E o comportamento dos gases acontece em uma determinada substância no estado gasoso. Um gás, a sua temperatura, ela for superior à temperatura crítica. Se a temperatura for igual ou inferior à temperatura crítica, a substância é vapor, certo? E os gases reais, que normalmente a gente conhece, como, por exemplo, gás hélio, nitrogênio, oxigênio, eles apresentam características moleculares diferentes e particulares de cada um. Agora, se a gente colocar todos eles a altas temperaturas e baixas pressões, eles passam a apresentar comportamento muito semelhante. Então, no estudo dos gases, existe um modelo teórico que é simples, mas que na prática não existe com comportamento aproximado ao dos gases reais. E essa aproximação, ela é cada vez melhor. Quanto menor for a pressão, maior vai ser a temperatura. E esse, então, é o modelo de gás denominado de gás perfeito, ok? Então, era isso que eu tinha para passar para vocês hoje. Espero que as dúvidas vocês tirem na próxima aula, que façam as atividades e postem na plataforma. Qualquer coisa, estou à disposição de vocês. Um beijo, fiquem com Deus.